Em suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 4 ao 9, e depois do verso 15 ao 17. Gênesis, capítulo 2, do verso 4 ao 9, e depois do 15 ao 17. Todos acharam? E a palavra de Deus diz o seguinte: a formação do jardim do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e para boa comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é culto do departamento do Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei. Vocês sabem o que são embaixadores? Embaixadores, representantes. Eu tive em Brasília essa semana, e lá, interessante que tem um setor das embaixadas. Então tem a embaixada dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, bem cada um o seu estilo, grande, viu? A dos Estados Unidos é a maior, tem até exército lá dentro, protegendo, enfim. E essas embaixadas, elas trazem de outros países, elas vêm de outros países, elas se instalam aqui no país, e aqui elas são representantes do país que foram enviadas. Só que dentro delas, elas mantêm fielmente a cultura do país que elas estão representando. Ali dentro da embaixada, então, é os Estados Unidos. Então, seria os Estados Unidos, falando no caso da embaixada americana, seria os Estados Unidos dentro do Brasil. Representante dos Estados Unidos no Brasil. E nós, enquanto embaixadores, somos representantes de quem? Quem que a gente representa? Deus. E enquanto representantes de Deus, cabe a nós levar a cultura de Deus, ou a palavra dele, aonde quer que a gente vá. Olha só a responsabilidade. Aonde quer que a gente vá. Então ali você vai levar a cultura de Deus no seu emprego, na escola, no seu passeio, numa festa entre amigos. Você é o representante. E aí eu pergunto para vocês, o representante, ele é eleito? Foi feita uma eleição, pastor, para embaixador aqui na igreja? O representante, ele não é eleito, ele é escolhido. Quem escolhe o representante da igreja, então, o seu embaixador? O embaixador, ele é escolhido pelo próprio Deus. E aí, irmãos, com essa responsabilidade, com essa escolha, veja bem, não foi você que escolheu ser um embaixador, você foi escolhido para ser embaixador. Não prevalece nunca a sua vontade, sempre a vontade dele. Sempre a vontade de Deus. E enquanto embaixador, você tem a responsabilidade de levar a cultura de Deus aonde quer que você vá. Roma, meus irmãos, historicamente falando, ele foi um país muito rico e muito extenso, dominava geral. Um exército muito poderoso, e qualquer lugar que ele chegava, ele dominava. E sabe o que ele fazia? Ele não absorvia a cultura daquele local.
Era aquele local que tinha que absorver a cultura de Roma. Seja a sua língua, os seus costumes, os deuses que eles adoravam, tudo ali. Então note só, não era Roma que absorvia a cultura dos locais que era dominado. Era o local dominado que absorvia a cultura de Roma. Está entendendo o que eu estou falando? Não é o embaixador de Deus que tem que absorver a cultura do local onde ele está inserido. É o local onde ele está inserido que irá absorver a cultura do embaixador do rei. E de local em local, você que um dia era pequeno se tornará grande. Porque a cultura vai se espalhar. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, por que Deus escolheu apóstolos? Você acha que foi para andar com ele porque ele estava se sentindo sozinho? A ideia era espalhar, esparramar, cada um no local, leva a cultura para lá, leva a cultura para lá, leva a cultura para quem ainda não tem acesso. O que Deus está dizendo para você que é embaixador aqui essa noite? Faça quem não me conhece ainda me conhecer, que ele não sabe o que ele está perdendo. Para você está tudo bem, você já está vivendo isso, mas tem muita gente que ainda não vive. E outra coisa, está pesado aí fora, né? O mundo, dizem que é do maligno, que é do mal, né? Mas existe um Deus mais poderoso do que o mal. Existe um Deus mais poderoso do que o mal. E a cultura dele prevalecerá em cima da cultura do mal. Sem dúvida nenhuma. Amém, irmãos? E voltando para a palavra de Deus, então, o tema da pregação de hoje é o projeto perfeito de Deus. No primeiro momento, meus irmãos, eu vou fazer uma série de fatos. Eu vou falar uma sucessão de fatos, e depois que eu falar dessa sucessão de fatos, a gente vai costurar esse tema aí que é o projeto. Amém? Esse texto, então, irmãos, está falando da criação. No capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o mundo. Criou os céus, a terra, criou os mares, criou toda forma de vida na terra. Capítulo 1. Capítulo 2, a terra já estava formada. Toda forma de vida já estava formada. E no comecinho aí, do verso 4, que a gente começou a ler na palavra, fala que a terra ainda não tinha brotado nada, que as plantas ainda não tinham germinado, porque não havia ainda chovido. Mas aí Deus deu uma providência, veio um vapor, e desse vapor aí a terra se multiplicou, e dali subiu um pó, e do pó Deus formou o homem e assoprou sobre ele o fôlego da vida. E aí nasceu o homem, o primeiro homem, nasceu Adão. E Deus fez para Adão um jardim. Deus é um arquiteto, meus irmãos. É um arquiteto engenheiro. E ele fez um projeto perfeito para Adão. Ele fez um jardim perfeito para Adão morar. E ali toda a sua criação, então, começou. Adão começou a morar no jardim. E Deus, então, deu poder para Adão sobre os animais. E falou, Adão, você vai dar nome para os animais. E Adão deu nome aos animais. E vivia lá naquele jardim perfeito com os animais. E ali também existia frutos, onde Adão poderia se deliciar das mais variadas formas de fruto. Eu imagino ali, o que é fruta gostosa que tinha ali, meus irmãos? Imagina a manga daquele lugar, eu adoro manga. Imagina a manga lá do Jardim do Éden, que delícia. Mas aí Deus falou para Adão, falou, Adão, deita e rola, imagino eu. Deita e rola aí, come o que você quiser, brinca com os animais aí, se diverte, está tudo certinho. Esse é o lugar para você brincar aí, se divertir e se esparramar. Mas ó, aquela árvore ali, aquela ali, ó, do bem e do mal, aquela ali você não vai comer nada, você não vai comer do fruto dela. Porque quando você comer do fruto dela, você vai ter acesso à verdade. Você vai perder a sua inocência. E eu não quero que aconteça isso com você. Tá certo? Beleza? Tá tudo certinho? E Adão falou, tá tudo tranquilo. Adão começou a passear pelo Éden, brincar, dar nome aos animais, comer um fruto ali, comia um fruto ali, deitava, dormia. Só que Deus reparou que Adão estava triste. Adão estava se sentindo sozinho, porque ele andava pelo jardim e ele não via nenhum ser semelhante a ele. Ele não via um igual. Ele tinha os animais tinham o macho e a fêmea, e ele não tinha a sua. O que Deus fez? Colocou Adão num sono profundo
extraiu dele um pedaço de costela e da costela foi feita a mulher. E aí, quando Adão acordou, imagino eu, ele olhou lá e falou, opa, uma igual a mim, né? Bonita, uma mulher, uma companheira. E Deus falou para ele, eu fiz para você uma companheira, uma ajudadora. Ela irá te ajudar, te fazer companhia. E eu quero, nesse projeto perfeito que eu fiz na sua vida, nesse local perfeito, eu quero que vocês vivam aí, sem problema, sem preocupação, viva tranquila aí. Certo dia, Eva estava passeando pelo jardim e ela encontrou com a serpente. E num diálogo com a serpente falou assim, ô mulher, o que você está fazendo aí? Estou dando umas voltas aqui, serpente, está tranquilo. Cadê o Adão? Ah, deve estar dormindo. Por que você não come daquela fruta ali? Parece gostosa, hein? Aí a Eva falou assim, parece mesmo. Mas ali Deus mandou a gente não comer. Por quê? Por que você não pode comer daquela fruta ali? Que ignorância é essa? Só vai lá, dá uma dentadinha, não dá nada não. Aí Eva falou, não pode. Se eu comer lá, vai acontecer muitas coisas comigo. Não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer que Deus não quer que você saiba? A partir do momento que você comer daquela fruta, você será igual a Deus. Você vai ter um entendimento. Você vai conhecer tudo que Deus conhece. E é isso que Ele não quer, porque só Ele quer ser daquele jeito. Ele não quer que ninguém seja igual a Ele. Ele quer dominar geral. Isso aí é muita ignorância, ué. O que é isso? Por que os outros não podem ser igual a Ele? Eva falou, faz sentido. Não custa nada eu ir lá e dar uma dentadinha. Foi lá e mordeu nessa fruta. Gente, quando eu estava lendo essa passagem, me deu uma raiva de Eva, cara. Para que ela foi morder aquela maldita fruta? Meu pai do céu, mas que vontade de esganar Eva. Não sei se vocês já ficaram com raiva quando vocês lêem essa passagem aí, de Eva. Mas enfim, aí, para piorar a situação, sabe o que ela fez? Ela levou para Adão, falou, Adão, come, é uma delícia essa fruta aí, lá daquela árvore que Deus mandou a gente comer. Tá uma beleza, tá suave, pode comer, tranquilo, não sei o quê. Além dela se estrepar, ela ainda fez o Adão se estrepar junto com ela, o bobo do Adão. Sabe aqueles homens apaixonados assim, que faz tudo que a mulher quer? Eu fiquei imaginando, o Adão foi lá também, deu uma dentada na fruta. Que delícia, e comeram. E ali já se abriu, perderam a inocência. E aí veio a voz de Deus, Adão, cadê você? Nossa, sujou, é ele, é o homem. Vamos esconder, nós estamos pelados, nós estamos nus, vamos esconder. Adão, e eles escondidos, cadê vocês? Estamos aqui, Senhor, cadê vocês? Nós estamos aqui, atrás dos arbustos aqui. Por que vocês estão escondidos, Adão? Senhor, é porque a gente está nu, nós estamos sem roupa. Como é que vocês sabem que vocês estão sem roupa? Vocês comeram daquele fruto? Aí o Adão pegou, a Eva, ela foi a primeira traíra. O Adão foi o primeiro X9. De cara ele já falou assim, foi a Eva, Deus. A Eva. Foi ela que fez, ela comeu e depois ela trouxe para me comer. Foi o primeiro dedo duro, foi Adão, tá, gente? Então, para vocês que não sabem, o primeiro X9 da vida não foi mulher, não, foi homem. Adão, foi o primeiro que entregou. E ela comeu e deu para me comer, e de repente a gente percebeu que a gente estava nu. Um tanto de coisa já veio na cabeça da gente assim, nossa Deus, complicado. E aí eles pegaram e fizeram umas roupas de folha para se apresentar a Deus. E Deus pegou e falou assim, estava tudo certinho, o projeto perfeito estava para vocês viverem aqui, sem dor, sem preocupação, sem nada. A partir de agora, ô serpente, você vai rastejar, e a sua cabeça será pisada para você morrer. E você, mulher, você vai sentir dores. Vocês sabem das dores que eu estou falando, né? Complicado. Né, Letícia? Foi mãe recentemente, daqui uns dias a Samira, e assim por diante. E você, homem, por ter também dado uma dentadinha na fruta aí, você vai ter que viver do suor do seu trabalho. Você vai ter que trabalhar. Então Deus ali, ele já fez uma reformulação no projeto original. O projeto original perfeito. Deus fez uma reformulação, expulsou o homem do paraíso, e Eva e Adão foram embora do paraíso. O paraíso se fechou para o homem. Nesse momento, começou outra parte da história. Começou outro projeto na vida de Adão e Eva.
Adão e Eva foram para o mundão afora, e ali eles tiveram uma relação, e dessa relação nasceu Caim e nasceu Abel. Caim era lavrador, Abel era um criador de ovelhas, um pastor de ovelhas. E Caim deu uma oferta para o Senhor, e Abel também deu uma oferta para o Senhor, das suas primícias, as suas primeiras ovelhas, as mais bonitas, as mais apetitosas, vamos assim dizer, né? As mais suculentas, as mais formosas. Deu a melhor oferta para o Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz que se agradou da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim. Está aí a importância, meus irmãos, de sempre, em qualquer coisa que a gente for fazer, dar sempre o nosso melhor para Deus. O nosso melhor, independente de qualquer coisa. Você vai vir na igreja, coloque a sua melhor roupa. Não é para você ir numa festa, num casamento, é na igreja. Você vai fazer algum serviço para Deus, dê o seu melhor, com a carinha boa, sorridente, sempre alegre, cumprimentando. Você vai ajudar alguém? Ajude com vontade. Você vai dar alguma coisa para alguém? Dá com gosto, dá com prazer. Mas faça sempre o seu melhor para Deus. E Deus agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Sabe o que aconteceu ali? Mais um projeto perfeito se desmoronando, um projeto de família. Era o segundo projeto na vida de Adão e de Eva, um projeto de família. Caim, com inveja do seu irmão, matou Abel. Mais um projeto desfeito. Se a gente for pular mais um pouquinho as passagens bíblicas, a gente chega até a fase de Noé. Noé viveu num período conturbado, onde a Bíblia diz que a terra estava corrompida e violenta. A terra já não era um lugar mais bom para se viver. A Bíblia ainda ressaltou que Deus havia se arrependido de ter criado o homem naquele período de Noé. Mais um projeto perfeito desfeito. E aí Deus estava com ideia de acabar com o homem, acabar com a vida, acabar com tudo, acabar com toda a sua criação. Ele havia se arrependido. Mas Deus, diz a Bíblia, se agradou de Noé. Noé era um homem justo, ele andou com Deus. Então Deus resolveu dar uma oportunidade para Noé, sua família e alguns animais. E Deus, como um arquiteto, o arquiteto engenheiro, ele deu as coordenadas para Noé para construir uma arca. Uma arca onde ele iria abrigar a sua família e iria abrigar também alguns animais da terra, um casal de cada um, para ser mais exato. E aí Deus deu a coordenada para Noé. Agora imagina só o seguinte, meus irmãos, vamos supor que Noé era um cara preguiçoso e ele não constrói a arca com as coordenadas corretas que Deus passou para ele. O que será que ia acontecer com essa arca a hora que a água estivesse lá para valer na terra? Ia afundar, né? É isso que acontece com a gente quando a gente não segue as coordenadas corretas que Deus dá para a gente. Irmãos, todo projeto de construção, ele tem as coordenadas, ele tem as medidas, ele tem o material que vai ser utilizado. Imagine você que vai construir uma casa. Para você construir uma casa, você contrata um pedreiro, que é o que vai entrar com a mão de obra, e você contrata também um engenheiro, que é o que vai fazer a planta da sua casa. Qual que é a função do engenheiro, então, nesse contexto? O engenheiro faz o desenho da sua casa, ali tem umas medidas, umas contas que ele faz dos pilares, quanto de cimento que vai ali, quanto de ferragem que vai ali, tudo certinho. Então o engenheiro entrega essa medida para o pedreiro, e o pedreiro executa o serviço. Agora imagina só a situação do pedreiro olhar a planta que o engenheiro fez e não colocar nas coordenadas que foi feito ali. E vai fazer um prédio, para pessoas morarem dentro do prédio. Aí ali tinha que fazer um buraco grande, ele já faz um menorzinho para economizar, tinha que colocar tanto de barra de ferro, ele já coloca menos. O que vai acontecer com esse prédio? Ele vai cair. Irmãos, isso é muito grave. Quando a gente não segue o projeto de Deus, tudo dá errado na nossa vida. E aí você pega e vai reclamar, você fala, mas nada está dando certo, mas você não está fazendo nada certo. A medida está ali, o projeto está ali, por que você não segue ele? Você vai querer que a sua construção saia perfeita? Se você não está seguindo o projeto, não tem como dar certo. E aí Noé fez a arca. Noé fez a arca e abrigou os animais, abrigou a sua família, e ali ele foi para um novo destino.
E aí seguiu Deus, mais uma vez, mais um projeto na vida do homem. Tocando um pouquinho mais para frente, a gente vê aí a história de Esaú e Jacó, os gêmeos, filhos de Isaac. Esaú, ele nasceu primeiro que Jacó. São gêmeos, mas um tem que sair primeiro. Esaú saiu primeiro. Por que eu estou frisando primeiro? Naquele período, meus irmãos, o primeiro tinha uma importância muito grande. Ele tinha a primogenitura. O que é essa primogenitura? É o primeiro filho. O primeiro filho, homem, varão, ele herda tudo que é do pai. Não só os bens, tudo. Todas as responsabilidades, terras, tudo. Então era muito importante isso aí. Só que Esaú nunca deu importância para isso, para essa primogenitura. Ele não deu importância para o projeto que Deus tinha na vida dele. Por outro lado, Jacó tinha vontade dessa primogenitura. Jacó lutava por causa dela, ele queria ela. Tanto é que ele tramou por ela. Ele tramou por essa primogenitura e Esaú vendeu essa primogenitura para ele. Vendeu. Falou, não, eu não quero, está de boa, está suave, está tranquilo. E Jacó pegou, era uma coisa irregular, né? Ele tapeou seu pai, vocês conhecem essa história, ele enganou seu irmão, e para pregar essa primogenitura não deu certo, ele teve que fugir. Jacó fugiu. E Deus começou a analisar, imagino eu, analisar a situação de Esaú e analisar a situação de Jacó. Espera aí, eu tenho um projeto para a vida de uma pessoa. Essa pessoa aqui, ela não está dando valor, ela não está nem aí. Mas, por outro lado, eu tenho uma pessoa aqui que não era a dona original do projeto, ela não estava no esquema, não era dela o projeto, mas ela quer o projeto. Isso parece meio injusto. Essa pessoa quer, a outra não quer, essa pessoa está lutando, a outra pessoa não está fazendo questão. Eu vou ali ter uma conversinha com Jacó. E vocês sabem a conversa que Deus teve com Jacó, né? Lutaram a noite inteirinha. Noite inteirinha. E aí, no final da noite, né? Jacó pegou, Deus machucou a perna dele, que Jacó não queria deixar ele embora, e ele pegou e falou, você não vai embora daqui enquanto você não me reconhecer. O que Jacó estava dizendo? Eu não vou te soltar enquanto você não me garantir o direito que eu lutei a minha vida inteira, um direito que eu não tinha, era um projeto que o senhor não fez para mim, mas era um projeto que eu almejei e que o meu irmão não valorizou. Eu acho que foi por isso que Deus desceu para ter aquela conversinha com ele. Porque Deus queria ver de perto toda essa ânsia, aquele valor por aquele projeto. E Deus falou, tá certo. Então, a partir de hoje, então, você é o dono original do projeto. Esse projeto é seu. Isso aqui vai para você. E mais para frente, se você for seguir na história bíblica, você vê José. José era um sonhador. Ele vivia em paz com a sua família. Ele tinha mais 11 irmãos. Mas ele era o filho mais querido do seu pai. Existia um projeto de vida ali. Só que os irmãos, por inveja, venderam José como escravo para o Egito. E vocês conhecem também essa história. José passou por pedaços ali, foi sofrendo um upgrade. Aonde ele ia, ele melhorava. Aonde ele ia, ele melhorava. Upgrade é isso, tá? É melhorar. Até que então José se tornou governador do Egito. E ele tinha um projeto ali agora. Deus confiou a ele um projeto. Sabe qual era o projeto? Era livrar o povo de Deus da fome. Então José foi para uma terra pagã, uma terra que não cultuava ao nosso Deus, e ali ele se tornou governador de confiança do homem mais poderoso de lá, e de quebra ele ainda leva o povo de Deus para morar lá e não passar fome. Então esse era o projeto perfeito de Deus. Depois, a gente vê mais para frente Moisés. Moisés foi nascido ali, no Egito. José já havia morrido, o faraó, que tinha se agradado de José também, havia morrido, e o povo de Deus agora se encontrava cativo ali no Egito. Se encontrava escravo. E Deus levantou um homem, levantou Moisés. E Deus ali então elaborou mais um projeto. Vocês estão entendendo por que eu chamei Deus de arquiteto e engenheiro? Para cada situação, para cada momento, Deus elabora um projeto. Para cada momento da sua vida, Deus tem elaborado um projeto para você. Um projeto perfeito. E você tem deixado esse projeto perfeito. E Deus pega e elabora outro projeto perfeito.
Vocês estão entendendo? Deus quer que você viva o melhor dele. Deus não quer que você vive na pitimba, desculpa o termo, meu irmão. Deus quer que você viva o melhor dele. E para isso, Ele tem elaborado projetos perfeitos de vida para a sua vida, para a minha, para a nossa vida. Então Deus não ia deixar seu povo cativo lá no Egito, não. Ele tinha um projeto para a vida deles e levantou um homem, levantou Moisés. Moisés então era o próximo projeto. Ele seria o cara que tiraria o povo do Egito, que vivia escravo, vivia cativo, e levaria para a terra prometida, para lá viver o projeto perfeito que Deus tinha para a vida deles. E estava correndo tudo muito bem. Moisés começou a fazer tudo o que Deus mandava. Vai lá, vai conversar com o faraó, mas eu não sei conversar. Eu não perguntei se você sabe conversar. Leva o outro com você que ele vai falar, mas você vai lá. E aí, conversando, Deus derramou as pragas lá no Egito, porque eles não queriam libertar o povo, até que resolveu libertar. E aí, Moisés está tirando o povo do Egito, chega lá, o faraó se arrepende e fala, não, eu vou matar todo mundo, esse povo não vai fugir não. E eles se encontram no Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, aquele tanto de água, cada um de um lado. Se eu tivesse lá, irmãos, eu tenho a 5ª série dentro de mim ainda. Eu ia catar um peixinho que estava passando por ali, a hora que eu estivesse atravessando, só para ver o que acontecia. Imagina só, as águas divididas assim, está passando peixinho por ali, eu só ia catar um. Mas voltando, atravessaram o Mar Vermelho. Atravessaram, o Mar Vermelho se fechou, alguns egípcios morreram por ali na tentativa de capturar, beleza, já atravessamos, está tranquilo. Vamos agora para a terra prometida. No meio do caminho, do projeto perfeito que Deus tinha para o povo extraviou. O povo não obedeceu. E aí o que aconteceu mais uma vez? Vocês não vão entrar na terra prometida. Só a próxima geração. Então mais um projeto de Deus se quebra por ali. Tocando a Bíblia um pouquinho mais para frente, irmãos, a gente vê a história dos juízes. Os juízes foram instituídos para Deus para libertar o povo dos inimigos, o povo israelita dos inimigos. Os israelitas, o povo de Deus, estava sendo massacrado pelos inimigos. Então apareceu os juízes. O juiz mais famoso que a gente conhece, que todos nós conhecemos, é Sansão. Sansão a gente conhece assim, de cor salteado, porque já saiu filme sobre ele, desenho animado, né? Sansão foi um personagem famoso. Era um projeto de Deus perfeito para livrar o povo do jugo do inimigo. Só que aí o que acontece? Mais uma vez, o projeto perfeito de Deus não vai para frente. Sansão não cumpre nada que Deus tinha pedido para ele cumprir. E tudo começa a se desandar de novo. E tudo dá errado de novo. Mais um projeto de Deus vai por água abaixo. Tocando a história mais para frente, nós chegamos nos reis. O primeiro rei que teve, Saul. Saul, eu estava até falando com o irmão Rezemildo, na escola bíblica dominical que passou. E por isso que é importante a escola bíblica, viu? Cadê meus alunos da escola bíblica? Eu quero aqui na minha sala, tá? A classe dos jovens. Tá certo? Todo mundo lá, vamos fazer umas aulas diferentes aí. Vamos falar de Deus. Chega de falar de coisa que não presta, irmãos. Vamos falar de Deus. Mas voltando para o assunto. Discutindo com o irmão Rosemildo sobre o rei Saul. O rei Saul foi ungido e escolhido por Deus para estar ali, para reinar sobre o povo. E Deus tinha um projeto perfeito na vida do rei Saul. Abram suas Bíblias aí, irmãos, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 ao 14. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 ao 14. Olha só, mais um projeto de Deus indo por água abaixo. Um projeto perfeito de Deus. Primeiro Samuel 13, do verso 13 ao 14. O povo de Deus vivia sendo atacado. Estava passando por batalhas. E Deus tinha dado as coordenadas através do profeta Samuel. Aguarda aí que eu vou trazer mais coordenadas. Deus pediu para guardar. E passados os dias, o rei Saul apavorou, não cumpriu o que Deus falou e pediu para servir uma oferenda lá em holocausto. Desobedeceu às ordens de Deus.
Olha no verso 13, o que Samuel falou para ele então. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, vou ler o finalzinho de novo. E o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Alguém aqui vive para sempre? Como é que você vive para sempre? Como é que você tem um reinado para sempre se você não vive para sempre? Deus não está falando dele, Deus está falando das gerações dele. O rei teria vindo dele. Vocês sabem de que rei que eu estou falando, né? Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Jesus nasceu da tribo de quem, meus irmãos? Da tribo de Davi, não é? Se Saul tivesse cumprido o projeto perfeito que Deus tinha para ele, Jesus teria nascido da tribo de Saul. Então Deus teve que mudar mais uma vez o projeto perfeito. E aí, meus irmãos, agora para vocês entenderem por que eu estou falando tanto de projeto perfeito e de mudança de projeto, é agora que a gente vai entrar na parte que vocês vão entender o tema. Eu contei esse tanto de fatos aí, para vocês entenderem o que é esse projeto de Deus. Deus tem um projeto perfeito para a vida de cada um, isso é fato. A vontade de Deus é que você viva bem, que você viva feliz, que tudo dê certo para você. Então existe um projeto perfeito aí. O projeto do Jardim do Éden, o Éden era um jardim perfeito, era um local onde Adão e Eva viveriam felizes para todo sempre, sem problema nenhum. Mas sabe por que o projeto deu errado? Foi culpa de Deus? Foi culpa do homem. Abel e Caim, projeto de família, era um projeto perfeito, era um recomeço. O projeto não deu errado. Sabe por que o projeto não deu certo? Foi culpa de Deus? Foi culpa, mais uma vez, do homem. O projeto de Noé, a época que Noé viveu, o povo queria, se arrependeu de ter criado o homem, todo aquele projeto perfeito de vida, de harmonia, de construção de uma civilização, não deu certo aquele projeto. Por quê? Foi culpa de Deus? Mais uma vez, foi culpa do homem. Esaú e Jacó, Esaú tinha um projeto perfeito para a vida dele, e ele renegou, claramente ele vendeu tudo aquilo. Foi culpa de Jacó que queria tanto o projeto? Não, foi culpa de Esaú. José, ele tinha um projeto perfeito na vida, foi culpa dele, os irmãos dele terem inveja dele e vendido ele? Não, foi culpa de Deus? Não, foi culpa do homem. E assim, meus irmãos, sucessivamente, Sansão, Deus tem um projeto na vida dele, por que não deu certo? Saul, Deus tinha um projeto para ele, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Por que não deu certo? Meus irmãos, quando nada está dando certo na nossa vida, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa. Somos nós que não estamos seguindo as orientações. Somos nós que não estamos seguindo o projeto perfeito que Deus tem para a sua vida. Se você está triste, meu irmão, se você está angustiado, se você está desanimado, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Sabe por quê? Sabe o que Deus fala para vocês? Fala assim: meus irmãos, joguem em mim todo o seu desânimo, todo o seu cansaço, toda a sua tristeza, e eu vos libertarei. O projeto de Deus para a nossa vida, Deus, ele tem uma finalidade, meus irmãos. Ele tem uma finalidade, Ele quer que um dia nós estejamos com Ele de volta. E Deus não desanimou do homem. Depois de tudo isso que aconteceu, sabe o que Deus fez? Deus mandou Jesus. E tinha mais um projeto perfeito para a nossa vida. Só que agora é diferente. Agora o arquiteto, ele estava aqui. O que até então estava construindo os projetos para nós, ele se fez homem e estava aqui no nosso meio. Sabe por que Jesus veio? Ele veio para mostrar para cada um de nós, se vocês forem parar para pensar certinho, que dá para seguir o projeto de Deus. Ele falou: gente, é tão fácil, está aqui o projeto, está aqui as medidas e vamos fazer assim. E Jesus cumpriu o projeto que Deus deu para ele à risca. À risca.
Ele chegou até o fim, e no final, sabe o que ele falou? Está consumado. Isso aí foi um tapa na cara de cada um de nós, meus irmãos. Está consumado. Sabe o que ele estava falando para você, para mim, para nós? Ele falou, viu? Eu fiz. Por que você não faz? Por que você não faz? Não tem por que você ficar vivendo assim. E aí você pode perguntar para mim assim, mas João, você tem certeza? Você tem certeza que se eu pegar e seguir direitinho o projeto que Deus fez para mim, para a minha vida, vai dar tudo certo? Eu te respondo, pastor, o senhor pode ler para mim o que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 21, verso 6? A resposta para a pergunta. Apocalipse 21, verso 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Vou explicar para vocês, eu sou o princípio, eu sou o fim. Falando de projeto ainda, vamos pegar a planta da nossa casa aqui e abrir nessa mesa. Deus estava aqui no começo e Ele estava aqui no fim. Ele tem a leitura completa do projeto, Ele sabe o que acontece aqui e Ele sabe como termina aqui. Você ainda tem alguma dúvida que é para dar certo? Meus irmãos, Deus essa noite está dizendo uma coisa para você. Filho, não sofra mais. Não se angustie mais. Não fique triste mais. Siga o meu projeto. Siga o que eu estou te dizendo essa noite. Você não sofrerá nunca mais na sua vida. Um dia, depois que você cumprir, como Jesus cumpriu, e estará tudo feito, você estará comigo e tudo ficará bem. Você vai ficar bem. Deus está dizendo para você essa noite, você vai ficar bem em nome do Senhor Jesus. Tudo vai ficar bem em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar o projeto que Deus tem em nossas vidas em práticas, meus irmãos, a partir de hoje. Vamos colocar em prática. E nós todos juntos, um pelo outro, um orientando o outro, um olhando o projeto do outro. Nossa, que projeto legal, olha o meu aqui também. Um ajudando o outro a consumar o projeto, porque nós somos um. Nós somos uma só igreja, que tem uma só finalidade. A nossa finalidade é Deus, e Deus é a finalidade dele, somos nós. Deus não quer que nenhum de nós se perca, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nenhum de nós se perca. E hoje, eu vou ter a honra, com a permissão do pastor, de uma amiga cantar um louvor que eu estou pedindo já faz uns 2 anos. Ou mais, né, Sheila? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu convido vocês a ficarem de pé.